Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. Muita coisa rolando, novas caras, podcast, curso em julho. Torne-se membro aqui do canal, assine o canal, compartilha, usa todo esse conteúdo. Vamos lá! Esses dias eu dei uma palestra e eu capturei a imagem da palestra, mas não ficou legal no vídeo, ficou bem ruim. Então eu vou trazer em partes a palestra para vocês aqui nesses vídeos diários, porque é legal trazer aqui, agora dá para até falar direto com você. Tem uma coisa que eu acho que é interessantíssima a gente parar para pensar. Eu acho que designers, você, todos os designers que estão por aí, seja designer gráfico ou designer digital, precisamos pensar que temos como característica fundamental, como um equilíbrio que a gente precisa desenvolver dentro da nossa carreira, dois grandes pilares, duas grandes colunas ali, que eu acho que são o que a gente tem que mirar e estruturar. Uma, de um lado, é o provocar o pensamento. Designers precisam provocar o pensamento. Do outro lado, o designer precisa executar ações. Até fica quase redundante o executar ações, né? Mas executar ações. São duas coisas que todos os designers precisam trabalhar. O problema que, mercadologicamente falando, se a gente generaliza esse mercadão brasileiro que a gente vive, o executar ações fica muito limitado, fica numa coisa muito rasa, né? Se a gente pega o gráfico de Garrett, por exemplo, e a gente olha, tá na camada de cima, muitas vezes, que é entregar só o visual. Executar a ação? Designer, vou entregar visual. É tela, sabe? É aquilo ali. Mas não é só isso. Quando a gente fala desses dois pilares, eles estão conectados. Eles precisam estar conectados. E o executar a ação não é só entregar tela. O executar a ação é você conseguir fazer uma pesquisa. É você conseguir aplicar um teste, é você conseguir fazer workshops. Quando a gente fala sobre executar tarefas, não é só essa primeira camada, como Garrett mostrou, que a experiência do usuário não é só isso. A experiência do usuário é muito mais. E você precisa ampliar esse leque de executar ações. Entre eles, teste, pesquisa, análise de dados, discussões, reuniões, decisões, propostas, apresentações, uma série de elementos que mostram que executar ações não é só entregar tela. Só que, para que as ações possam ser bem executadas, você precisa sempre provocar o pensamento. Provocar as pessoas a pensar. E note bem, não é você pensar. Não é você falar sobre a experiência do usuário, não é você ser o dono disso. Não, é você provocar a sua empresa, outros designers, outras áreas a pensarem também na experiência do usuário. Por isso, a provocação do pensar em olhar para a experiência do usuário é algo que não tem como desconectar da execução de ações. Porque se você não provoca o pensamento, quando você vai executar a ação, você vai para a camada rasa, para a camada de tela, para a camada do básico, do desenho. A gente está falando de design, a gente está falando de desenho da experiência do usuário, que é algo muito maior. E por isso, você só vai conseguir entregar a melhor experiência, você só vai conseguir dar valor para si mesmo dentro da empresa, ampliar a equipe, estruturar a cultura, todos esses elementos a partir do momento que você começa a provocar o pensamento. O pensamento de uma forma provocativa, mas não danosa. Muito cuidado com isso, tá? Muitas pessoas confundem. Agora tem que provocar o pensamento, então vai. Não, calma. É bem estruturado, é de forma madura, bem montada, construída, comunicação acessível, legível, para que todos possam entender o que você está querendo provocar, para que eles possam pensar. Você deve achar as brechas e os caminhos dos quais você pode encontrar para começar essa provocação do pensar, de forma bem estruturada e com foco na centralidade do usuário. E aí, conecta isso com executar ações, mas de uma forma também bem estruturada, profunda e que não fica só numa camada superficial de design.
É um desafio muito legal, mas que eu acho que são dois elementos que todos os designers precisam colocar como objetivo. Eu preciso provocar o pensamento e executar ações. Isso vai fazer de mim um designer com qualidade, com maturidade. E para falar de maturidade, eu falo num próximo vídeo sobre esses dois pilares conectados a isso. Não se esqueça, assine o canal Design Team e eu te vejo no próximo vídeo.